Shana Tová. Bem, nós estamos aqui reunidos para a ministração dessa mensagem de Rosh Hashanah, que é um dia muito importante no calendário judaico, porque o primeiro dia de Tishrei, segundo a tradição judaica, é um dia em que aconteceram várias coisas. Primeira coisa foi a criação do homem. Nós lemos no Sefer Bereshit, o Eterno cria o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e ele criou o homem no sexto dia. E a partir daí começa a contagem do primeiro dia do ano, que é o sexto dia da criação, mas a contagem do calendário não começa no primeiro dia da criação nem no segundo, começa da criação do homem. Estamos iniciando, chegando a 5.780, ou seja, 5.780 desde que o Eterno criou o homem. Então o Eterno criou o homem no dia de hoje. Só que, segundo a tradição judaica, Adão, ele pecou no primeiro dia em que ele foi criado. Então Rosh Hashanah é um dia que marca a criação do homem, que é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo é um dia que marca o pecado do homem, o dia em que houve a queda do homem. E neste mesmo dia, após a queda do homem, o Eterno julga Adão e Havá, os condena e os expulsa do Gan Eden. Então é um dia que marca a criação do homem, que marca o pecado do homem, tudo no mesmo dia, marca a sentença do Eterno contra Adão e Havá e a expulsão deles do paraíso. E eles são expulsos. E o tempo passa, a tradição oral nos diz que um belo dia Adão e Havá se arrependeram. Eles fizeram techuvá e eles quiseram servir ao Eterno novamente. E que dia foi esse do arrependimento? Exatamente em Rosh Hashanah. Então o dia da criação do homem é o dia do pecado do homem. É o dia em que o homem foi condenado. Mas também é o dia em que o homem se arrepende, faz techuvá, retorna para Hashem e é liberado o perdão. E é por esses motivos, que Hashem escolheu o dia de hoje para marcar o ano novo, mas para julgar todos nós. Rosh Hashanah é conhecido como Yom Hadin, o dia do julgamento, em que o Eterno, ele está nos julgando por tudo que fizemos no ano que passou. Por isso hoje é um dia festivo, também de alegria, mas é um dia que temos que ter mais temor e tremor a Hashem, pois todas as nossas obras estão sendo examinadas. É muito comum, nós nos saudarmos em Rosh Hashanah com Leshana Tová Tikatev, que literalmente significa que o ano novo seja escrito. Leshana Tová Tikatev, que no ano novo seja escrito. E daí está subentendido que o seu nome seja escrito no livro da vida. E daí nós tocamos o shofar, também conhecido como Yom HaShofarot, o dia de toque de shofar. E hoje o Eterno está no seu trono de glória. Diz o Sefer Daniel, o livro de Daniel 7:9, e o Sefer Hanor, o livro de Enoque 47:3, que o Eterno no seu trono de glória, ele está examinando livros. Sefer HaHaim, o livro da vida, e também o Sefer HaMavet, o livro da morte. O Eterno hoje está nos pesando na balança, examinando o livro da vida e o livro da morte, o livro daqueles que irão receber a vida e as bênçãos, mas também ele está com o livro da morte, aqueles que receberão
a morte e receberão maldições. Por isso nós temos que examinar-nos, nós temos que buscar transformação, temos que pedir perdão, temos que verificar o que fizemos de errado, tal como Adão e Havá foram expulsos do Gan Eden, mas eles se arrependeram no dia de hoje. Hoje é dia de techuvá, hoje é dia de arrependimento, todo dia é dia disso, mas hoje é um dia mais marcante. E vejam só, no dia de hoje, no dia chamado Yom HaShofarot, nós tocamos o shofar. E por que nós tocamos o shofar no dia de hoje? Aqui é um shofar de antílope, mas também temos, se usa também, principalmente, o menor, que é com chifre de carneiro. O que eu estiver falando aqui sobre chifre de carneiro, por extensão também se aplica a esse shofar maior, tá? Então vou falar algumas coisas de chifre de carneiro que também se aplicam por extensão ao chifre de antílope. Qual é a relação do chifre de carneiro? E por que nós tocamos o shofar no dia de hoje? Poderíamos tocar qualquer outro instrumento de sopro. Existem vários instrumentos de sopro. Mas por que foi escolhido o shofar? E por que há uma relação entre o shofar e o livro da vida? São questões que nós vamos tentar responder hoje. Por que nós não tocamos qualquer outro instrumento de sopro? Primeira questão. E a segunda questão é: qual a relação entre o shofar e o livro da vida? O Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah 16a, diz assim: o Rabino Abarro disse: por que nós tocamos o shofar? Resposta: o Santo Bendito Seja disse: soe diante de mim um shofar de carneiro, para que eu possa lembrar em seu favor a Akedah de Yitzhak. A Akedah é a amarração, aquele episódio em que Abraham levou Yitzhak para o seu sacrifício e o amarrou. Então, soe diante de mim um shofar de carneiro, para que eu possa lembrar em seu favor a Akedah, a amarração de Yitzhak, o filho de Abraham. E eu considerarei isto para vocês, como se vocês amarrassem a si mesmos diante de mim. Essa passagem é muito interessante porque diz que nós estamos tocando o shofar para nos lembrarmos dos méritos de Abraham e de Yitzhak. O mérito de Abraham, por quê? Porque ele serviu a Hashem com tanta intensidade que o que ele tinha de mais precioso aqui na terra, que era o seu filho, ele era capaz de matar o seu próprio filho para servir ao Eterno. Então isso é um mérito, Zerut, um mérito altíssimo. Mas também é um mérito de Yitzhak, porque Yitzhak, a tradição fala que ele tinha por volta de 37 anos de idade. Então Yitzhak, ele aceitou ser sacrificado, ele aceitou entregar a sua própria vida para cumprir uma missão. Então nós tocamos os chifres de shofar porque nós estamos invocando o mérito de Abraham e Yitzhak, e diz aqui o Talmud, como se nós mesmos estivéssemos sendo amarrados para sacrifício. O Talmud quer dar uma lição forte, dizendo que o serviço ao Eterno é para aqueles que estão dispostos a dar a sua própria vida em prol de Hashem. Você invoca os méritos dele, mas é como se você colocasse a sua própria vida para você ser morto no serviço ao Eterno. E essa amarração de Yitzhak, chamada de Akedah, ela possui uma relação com o shofar, principalmente o shofar de carneiro. Por quê? Porque nós sabemos que Yitzhak não foi morto. Quem foi morto no lugar dele foi um carneiro. E diz a tradição judaica que com aquele carneiro que foi morto, foi o primeiro shofar de Abraham. Então Abraham Avinu, nosso pai, o primeiro shofar dele foi feito com aquele carneiro que foi morto. Então quando nós tocamos o shofar, nós
remetemos ao primeiro shofar de Abraão, que é um animal morto em substituição ao seu filho que? Yitzhak. Até aqui de antílope, por extensão, um animal foi morto. Um animal foi morto da ideia de substituição. Um animal que é morto para fazer capará, para fazer expiação. Tal como Yitzhak, ele foi poupado, nós somos poupados também. Então o toque do shofar é uma invocação dos méritos de Abraão e Yitzhak, é uma invocação da Akedah e uma lembrança desse animal que morreu no lugar de Yitzhak. Existe uma coisa também muito interessante que o Zohar fala, que todos nós nos lembramos quando Jó, Hassatan, ele se apresenta no trono do Eterno para acusar Iov, Jó. O Zohar diz que Hassatan, Satanás, ele se apresentou para acusar Iov no dia de Rosh Hashanah. O Zohar diz assim: o rabino El-Azar em seguida discursou sobre o verso: e houve um dia em que os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante Hashem. Veio também Hassatan entre eles. E houve Jó, capítulo 1, verso 6. Este dia, disse ele, foi Rosh Hashanah, no qual o santo julga o mundo. Vejam, hoje o Eterno está nos julgando. E de acordo com a nossa tradição oral, Hassatan se apresenta no trono do Eterno para nos acusar. Ele se apresenta para nos acusar, tal como quando ele foi acusar Iov, Jó, foi no dia de Rosh Hashanah. E hoje nós podemos não ver, mas nós estamos sendo acusados também. Hassatan está neste momento no trono do Eterno, levantando acusações contra as nossas vidas. Isso é muito sério. Estamos sendo acusados. Mas nós tocamos o shofar para invocar o mérito de Abraão, o mérito de Yitzhak, para invocar um animal que morreu em substituição e o mérito deles para fazer capará, para fazer expiação. Daqui a pouco nós faremos a conexão disso com Yeshua. O Sefer HaYashar também fala que quando o Eterno mandou Abraão sacrificar o seu filho, que o Eterno deu uma missão muito difícil para Abraão. Diz o Sefer HaYashar, e a tradição judaica complementa, diz o Sefer HaYashar que Hassatan se apresentou ao Eterno dizendo: Eterno, tu amas muito Abraão, ele é um tzadik, ele é um justo, então quero ver ele matar o seu próprio filho. Se você diz que ele é tão fiel a ti, manda ele matar o seu próprio filho para ver se ele é fiel ou não. O Sefer HaYashar diz que o Eterno deu essa missão a Abraão, não foi do nada, foi um Hassatan acusando Abraão no trono de Hashem. E outras fontes orais chegam a dizer que essa acusação foi também em Rosh Hashanah. Então vejam, Haverim, Abraão recebeu a acusação em Rosh Hashanah, e houve Jó em Rosh Hashanah. Nós também estamos sendo acusados. E como está o nosso coração perante o Eterno? Como está a sua vida? Será que se o Eterno mandar uma missão muito difícil, como mandou para Abraão, para sacrificar o que você tem de mais precioso, será que nós seremos fiéis a Hashem? Será que nós estamos dispostos a dar tudo? Porque é muito fácil chegarmos aqui na Keilah e falar: Blanche, a gente te ama, te ama.
mas o Eterno pode mandar uma missão muito difícil para nós. E aí o Eterno vai ver quem é quem. Será que nós estamos dispostos a nos sacrificar com tudo? Essa tradição da acusação de Satã acusando Abraão Avinu perante o Eterno era tão forte que nos manuscritos do Mar Morto, o manuscrito 4Q 225 diz assim: e um filho do amor nasceu para Abraão, e ele o chamou de Isaac. Então o príncipe Mastema é um dos nomes de Satã. Mastema significa inimizade, acusação, hostilidade. O príncipe Mastema, que é Satã, veio a Elohim e trouxe uma animosidade contra Abraão por causa de Isaac. Então vejam, tudo isso nos mostra como há essa conexão de Rosh Hashanah com julgamento, com acusação e com fidelidade também de Iov e de Jó. Jó padeceu, mas no final passou no teste. Abraão passou no teste. A pergunta que eu faço para você e para mim: e nós? E nós? O rabino Louis Ginsburg, ele cita várias tradições orais conectando o toque do shofar a Rosh Hashanah e a esse episódio do sacrifício de Isaac. Eu estou falando do sacrifício de Isaac porque, na verdade, ele foi sacrificado. Ainda que o ato não tenha sido consumado, mas Abraão estava disposto a fazê-lo e Isaac também aceitou. Então, no coração deles, do pai e do filho, houve de fato o sacrifício. Vejam só, um midrash citado pelo rabino Louis Ginsburg diz assim: Deus falou para Abraão: disseste o que tens a dizer, e eu direi agora o que tenho a dizer. Os teus filhos, os filhos de Abraão, que somos nós, os teus filhos pecarão diante de mim no tempo que virá, e eu me assentarei em julgamento sobre eles no dia de Rosh Hashanah. Se eles desejarem que eu lhes conceda perdão, eles tocarão o shofar naquele dia, e eu os perdoarei pelos seus pecados, porque eu me lembrarei que Isaac se entregou para sacrifício, mas ele foi substituído pelo carneiro. Então aqui é o Midrash dizendo que o Eterno fala para Abraão: Abraão, os seus filhos no futuro irão pecar, nós vamos pecar. Porém, quando eles tocarem o shofar e pedirem perdão a mim, eu vou me lembrar da tua fidelidade, eu vou lembrar do teu mérito, do mérito de Isaac, e eu vou perdoar. Essa questão, gente, de mérito dos patriarcas, muita gente acha que isso é invenção do judaísmo. Isso está escrito em Acerta Rabibroto, dos 10 mandamentos, que o Eterno faz misericórdia a milhares de gerações aqueles que o amam e o obedecem. Não se passaram mais milhares de gerações de Abraão até nós. Então, esse negócio do mérito dos antepassados, isso é verdadeiro, está nos 10 mandamentos. O Eterno fala: vou abençoar, serei misericordioso a milhares de gerações. Então, nós estamos invocando o mérito dos nossos antepassados. E hoje eu não vou me estender aqui, mas durante os nossos estudos aqui na Kehilá, nós já fizemos vários estudos conectando o sacrifício de Isaac com o sacrifício de Yeshua. Porque tal como Isaac se entregou para sacrifício, Yeshua, que é descendente de Isaac, ele se entregou da mesma maneira. Tal como o cordeiro substituiu Isaac e o livrou, Yeshua é o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, que ele se entrega para fazer capará, para fazer
expiação para nós recebermos perdão dos nossos pecados. Então o toque do shofar no judaísmo rabínico há uma conexão com Akedah, com Yitzhak. Para nós, isso há uma conexão também com Yitzhak. É óbvio, a gente não está excluindo. Há uma conexão com Yitzhak, com Abraão, mas também há uma conexão com o descendente de Abraão e Yitzhak, que é Mashiach. Mashiach, ele é esse cordeiro que ele se entrega. Muitas pessoas antimissionárias até falam: Yeshua é sacrifício humano. A Torá não admite isso. Não é sacrifício humano, é o que o próprio judaísmo chama de Messirut Nefesh. É alguém entregar a sua vida para salvar a vida dos outros. Isso está no livro dos Macabeus, está em várias fontes rabínicas. Um judeu entregar a vida para salvar a vida de toda a coletividade. Era o que Yitzhak foi fazer. Quando Yitzhak aceitou morrer, era para salvar o pai e toda a sua família. Yitzhak, ele fez Messirut Nefesh. Ele quis morrer para salvar o pai, a mãe e toda a família. E Yeshua também, ele fez a mesma coisa para nos salvar. Então o toque do shofar, que é um animal morto, no lugar de Isaac, lembra-nos também o Cordeiro de Elohim, o Yeshua, que se entregou por nós. Tocar shofar exige, Raberim, para despertar a nossa techuvá. Porque Yeshua falou: façam techuvá, porque se aproxima o reino de Elohim. Não é tocar shofar e a gente não se arrepender. De acordo com o Talmud, em Rosh Hashanah 16b, shofar é para despertar a techuvá, porque o toque do shofar anula os decretos desfavoráveis contra uma pessoa, desde que você se arrependa. Então o toque do shofar, ele anula decretos desfavoráveis, desde que haja uma verdadeira o quê? Techuvá. Então o shofar, ele representa também o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. O shofar é um toque clamando a misericórdia de Hashem. E já que hoje a Satã está nos acusando, o toque do shofar exige para cessar as acusações de Satã contra nós. Vários midrashim falam que quando há o toque do shofar e você clama a misericórdia do Eterno, o Eterno é tão misericordioso que ele ouve o toque do shofar, ele ouve o nosso clamor e diz que a Satã tem que bater em retirada, porque o Eterno não despreza um coração quebrantado e contrito. Se nós tocarmos shofar clamando misericórdia, clamando perdão, pedindo e nos arrependendo dos nossos pecados, as acusações de Satã vão cair por terra. Satã vai bater em retirada, até porque nós estamos invocando Mashiach. E como diz a Brit Hadashah, Mashiach veio para o que? Desfazer as obras de Satã. E uma das obras de Satã é a acusação. O Talmud tem várias passagens falando de Satã acusando. Midrashim também falam de Satã acusando. E Yeshua veio para desfazer essa acusação. Mas repito, gente, não basta tocar shofar sem arrependimento, sem transformação. Tem que haver mudança. E agora eu queria falar um pouco sobre os toques do shofar que nós iremos fazer e falar da simbologia. Existem 4 toques de shofar. O primeiro toque do shofar é chamado de tequiá. Tequiá é um som assim, tan. É um toque longo e retilíneo, tan. Esse toque longo e retilíneo, só uma coisa, você lendo a literatura rabínica, existem vários significados. Seria impossível falar sobre todos. Então eu peguei alguns significados, mas está incompleto. A minha intenção não é excluir outros, mas eu peguei alguns significados. Tudo que eu vou falar aqui, existem outras opiniões também.
mas eu peguei algumas, ok? Então eu não vou... Se alguém falar, mas eu li que em outro lugar tem outro significado, sim, eu peguei só alguns, sem exclusão de outros. Tequiá, tan, é um som longo e retilíneo. Esse é um som que ele é um convite para que nós tenhamos também uma vida retilínea. Por quê? Nós precisamos de estabilidade espiritual. Tequiá é um som tão retilíneo, porque a nossa vida espiritual precisa de estabilidade. Há pessoas que servem ao Eterno, que de repente estão servindo com intensidade, você está lá no alto. De repente você fraqueja, desce. De repente você sobe. Parece o exame encefalograma que fica assim, ó. A sua vida espiritual é assim, sobe e desce. Não. Tequiá nos chama para quê? Estabilidade. Você sempre está avançando com disciplina e com persistência. Tocar tequiá é um convite a tenha estabilidade espiritual, tenha disciplina, tenha persistência, tenha perseverança. Muitas pessoas aqui às vezes começaram empolgadas, eu vejo naquele lá, e hoje estão assim afundando. Que tequiá, mantenha a tua estabilidade. Sem estabilidade espiritual, a pessoa naufraga, afunda e morre afogada. Tequiá, dizem rabinos, é para despertar shalom, no sentido de paz espiritual, porque paz espiritual é equilíbrio. Tem gente que tem picos, o cara serve eterno, que é uma maravilha e tal, de repente esfria. Isso não é correto. Sem estabilidade, sem disciplina, sem perseverança, persistência, sem shalom, sem paz espiritual, ninguém consegue completar o seu processo de techuvá. Ninguém vai completar o processo de techuvá assim, ó. Não, tem que ser tequiá. Ok? Tequiá também tem outro simbolismo. Tequiá é o som da coroação do rei. Quando os reis eram coroados em Yehudá, havia um toque de tequiá mostrando que o rei estava sendo coroado. Então Rosh Hashanah é a coroação do rei dos reis, é a coroação de Hashem. Tocar tequiá é nós colocarmos e reconhecermos que Hashem é rei nas nossas vidas. Agora, todo rei possui leis, até os reis humanos. E as leis de Hashem, as leis espirituais, são a sua o quê? Torá. Então, tequiá nos chama para reconhecermos que Hashem é rei, mas nos submetermos às leis do rei. Até os reis humanos, se você desobedecesse às leis do rei, a palavra do rei, ele mandava executar. Na Idade Média, muitos filmes que mostram isso. O rei decretava algo, alguém violava, e o rei mandava matar. Muitos filmes que mostram isso. Esse é um princípio. Se você não adianta falar o Eterno é rei e você não se submeter ao rei. Tequiá é um chamado para sermos verdadeiros servos, para aceitarmos a Torá de Hashem em nossas vidas. O Rabino Nachman de Breslov, ele fala que no mundo espiritual, para aqueles que buscam Hashem, né? Se a pessoa tiver sem reverência nenhuma, não acontece nada. Mas para quem é fiel ao Eterno, quando se toca tequiá, no mundo espiritual, o Eterno reforça a sua emuná, a sua fé, a sua fidelidade. Você às vezes está com a fidelidade meio fracassada, meio balançada. Rabino Nachman diz, o Eterno, quando toca tequiá, ele vai reforçar a tua emuná, a tua fidelidade, a tua confiança, a tua fé vai ser renovada, porque ele diz, o ano novo é um ano novo, ou seja, tu vai ter um ano diferente, um ano que haverá essa renovação. Então vejam só, a tequiá também nos serve para nos lembrarmos que, por mais que tenhamos hábitos negativos,
Por mais que nós tenhamos defeitos, e esses defeitos, às vezes, nós repetimos esses defeitos por anos e anos, parece que nós não temos como mudar esses defeitos, parece que esses defeitos já fazem parte do nosso ser, parece que nós temos um ciclo vicioso e que nunca acaba, e nós não sabemos como mudar esse traço defeituoso do nosso caráter. Tequiá nos faz despertar do nosso sono espiritual. Tequiá como um despertador para você acordar e verificar: eu preciso mudar. Chegou um ano novo, que eu não seja o Tsadoc do ano de 5.779, 5.780, que eu seja um homem com muita elevação espiritual, que eu deixe para trás tudo de ruim, todos os meus erros, tudo que eu vacilei, que agora eu chegue ao nível alto, porque Tequiá vai me despertar para níveis elevados. E você também. Você tem que ser relevado espiritualmente aqui hoje. Você pode não sentir, mas se você estiver ligado, hoje, você vai receber. E você vai perceber que você vai mudar. Se estiver ligado, você vai perceber coisas espirituais fortes e tremendas acontecendo em tua vida. O segundo toque do shofar é Shevarim. Shevarim é assim: tan, taram, 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 taram. Vejam só, Shevarim é uma quebra. Enquanto Tequiá é tan, Shevarim é taram, taram, taram. Há uma quebra. Um dos significados é o seguinte: que às vezes em nossa vida nós somos quebrados, nós somos triturados, nós somos despedaçados. Existem tempos de angústia, tempos de lamento, tempos de fracasso, tempos de tragédia, tempos em que problemas aparentemente intransponíveis se levantam contra nós. Então alguns amigos falam: ninguém passa a vida sem Shevarim. Todo mundo passa por momentos muito difíceis, mas Shevarim é para nos ensinar o seguinte: você passa por lutas, por dores, por aflições, por pelejas, mas você continuará caminhando, você não vai cair, você não será abalado. A dor, a luta, a peleja, mas você não vai desanimar, você vai prosseguir. Shevarim nos ensina que estamos em um momento de autoavaliação, de introspecção. Eu posso até estar sofrendo lutas, provações, adversidades, eu posso estar até com o coração partido, mas eu sei que a luta, as dores, o Eterno que permite, para quê? Para que nós possamos buscar uma conexão mais elevada. O Eterno nos deixa sofrer, não é para nos castigar, é para que nós busquemos mais a Ele. Porque quando a gente está sofrendo e somos verdadeiros servos, isso faz com que a gente busque mais e mais o Eterno. Então Shevarim é um clamor para nos... eu estou na luta. Você está na luta, mas Shevarim é um clamor para você se reconectar, para você crescer e para você avançar. O Shevarim, muitos judeus falam também que lembra o luto desde a destruição do segundo templo e todos os períodos negros na história de Israel, as inquisições em que nós éramos mortos pelo cristianismo. O cristianismo nos matou. Éramos mortos pelas cruzadas, o cristianismo nos matando. Fomos perseguidos em guetos na Idade Média.
fomos mortos no holocausto nazista. Shevarim é para lembrar os períodos mais tristes da história de Israel. Mas Israel, ele pode estar no fundo do poço, mas Israel, ele sempre se levanta e prossegue, porque Israel nunca vai acabar. E essa é a mensagem. Tal como Israel já chegou várias vezes ao fundo do poço e se levantou com força total, você pode estar lá embaixo, mas o Eterno segura a tua mão e te levanta e te eleva para você seguir a tua caminhada espiritual. Você nunca vai se afogar se você segurar na mão de Hashem. Então Shevarim é uma promessa de Hashem dizendo o seguinte: você pode estar passando os piores momentos da tua vida, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele vai te dar um futuro melhor. Rabino Nachman diz o seguinte, que Shevarim, ele nos protege dos sonhos perturbadores. Tu está numa perturbação danada, Shevarim vai te ajudar a vencer as perturbações, os sonhos que te afligem, e vai tocar o teu corpo. Shevarim não é meio quebrado? Taram, 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 taram. Shevarim vem de Shever. Shever significa fratura, algo quebrado, é algo rachado. Quebrar, Shever significa quebrar. Então o Rabino Nachman diz que se você está com um coração corrupto, enganoso, se você está com defeitos, se você se ligar hoje no Eterno, Shevarim vai quebrar. Ele vai quebrar as suas corrupções, as suas fragilidades. Shevarim ajuda a quebrar a força de Yetzirah, diz o Rabino Nachman. Ajuda a detonar aquilo que te amarra. Ok? Eu tenho minhas fraquezas, que Shevarim hoje ajude a esmigalhar. Shevarim é quebrar, que ele quebre as fraquezas. Depois vem Teruá, o terceiro toque. Teruá é assim: tan, 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 tan. São nove. Tan, 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 tan. São 9 vezes. Teruá. Bem, por que eu estou fazendo som aqui com a boca, mesmo errado? Mas só para os sons têm um significado. Você pode ver que cada som tem um negócio que tem uma conexão com sentido. Esse som de é o seguinte: dizem os rabinos que Teruá, que esse som é um chamado para a ação, é um chamado para marchar. Por isso que é como um toque de guerra, um toque militar. É um chamado para a ação, é um chamado que nós não podemos nos contentar com passividade, nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar acostumados a um caminho medíocre, nós temos que marchar, nós temos que avançar. Teruá é como um despertador gigante, dizendo: para você completar a sua missão, avante, marche. Então Teruá te dá um foco, te dá clareza, te dá uma atenção. E os focos são quebrados, são quebrados, tal como você sobe numa escada, tal como você subindo numa escada, esses toques quebrados, de staccato, é para ensinar o seguinte: o nosso progresso espiritual não é do dia para a noite, é uma escada, é uma escada. Nós não conseguimos mudar todos os nossos erros em um estalar de dedo. Temos que dar passo a passo. O nosso autoaperfeiçoamento moral e espiritual não ocorre assim. É uma escada. E cada dia você tem que buscar o seu quê? O seu aperfeiçoamento. E no nível espiritual, o Rabino Nachman, ele diz que
Teruá, ele nos traz novas intuições e novas percepções. Às vezes você não percebeu algumas coisas espirituais, você não percebeu que você precisa mudar em uma área, você está tão acostumado com defeitos que você não se deu nem conta que você tem aquilo. Mas Teruá, ele desperta a tua percepção de algo que outrora estava o quê? Oculto. E te chamam o quê? Para um ano novo, disciplinado e ativo. Não falei de marcha para a guerra? Tem que ter disciplina. Então, um chamado para nós marcharmos. E vem o último toque, Tequiá Gedolá. Tequiá, era o primeiro, Tequiá, Tequiá Gedolá é um grande Tequiá. É um Tequiá que não acaba. É um Tequiá longo, como se fosse infinito. Só é finito que acaba o fôlego. O que esse toque longo representa? O seguinte: nós temos que fazer um tikkun, uma autocorreção completa. Ele é longo, não acaba, porque ele quer dar uma força para você, tem que fazer uma retificação completa do seu ser. Não adianta, eu quero mudar um pouquinho aqui e tal, eu vou continuar no novo, eu melhorei isso e o resto fica mais ou menos. Não, é um chamado para uma retificação completa. O som contínuo, estável e longo, ele nos faz um convite. Vamos voltar à estaca zero. Ah, mas eu tinha problema tal. Não, o Eterno quer zerar. Ele quer te dar a oportunidade de zerar. É como formatar a máquina. Ele quer que você formate tudo de ruim, para que você comece esse ano novo muito melhor, com uma techuvá completa. É um chamado para testemunharmos o nascimento de um novo eu. Um novo eu que é transformado pelo amor de Hashem. Um amor inabalável e infinito, que muitas vezes você nem percebe. Mas Hashem, ele tem um amor muito grande por nós. Ele quer resetar, formatar nossa máquina hoje, destruir o que precisa ser destruído. Ele quer techuvá completa. Esse toque longo para que atingir, é um toque longo que vai subindo essa ascensão espiritual forte, profunda e tremenda. Ele quer nos ajudar a termos estabilidade, a termos disciplina, que o nosso novo eu seja forte, intenso nesse ano. E aí, gente, quando o povo de Israel inteiro fizer techuvá, todo o povo de Israel, Mashiach chega. Mashiach só não chegou porque Israel não fez techuvá. Tequiá Gedolá não é techuvá completa? A Tequiá Gedolá está ligada a Mashiach, porque quando Israel fizer a techuvá completa, Mashiach vem. O Talmud em Sanhedrin 97b diz: todas as datas predestinadas para a redenção já passaram, e o assunto agora depende apenas da techuvá. Então tem que agredular, nós precisamos fazer uma techuvá o que? Completa. Quando nós, Israel, todos nós povo, como povo, unidos, para Shanit Savim estudamos essa unidade, quando nós unidos fizermos uma techuvá completa, Mashiach vem. Por isso que os rabinos falam que Tequiá Gedolá é o toque da vinda de Mashiach. O rabino Benjamin Blair disse assim: quando o Messias estiver para chegar e a história da humanidade for transformada por novos tempos de paz universal, o toque do shofar será ouvido no mundo inteiro. Então está dizendo que a manifestação do Mashiach é marcada pelo toque do shofar. Quando o Mashiach aparecer, será como? Todos nós ouviremos o toque do shofar celestial.
E um trecho do Rabad, que nós até lemos antes, mas eu gostaria de repetir. Olha só, o Rabad vai falar sobre Tekiá Gedolá, que é esse grande toque. O Rabad fala assim: a Tekiá Gedolá, o último toque do shofar, toque longo, soa como uma nota mais alegre e lembra o grande dia, quando o grande shofar será tocado. Esse grande shofar é o shofar celestial. Quando o grande shofar será tocado para reunir do exílio todo o povo de Israel, com a chegada do Mashiach. Então, quando o Mashiach se manifestar, nós escutaremos um Tekiá Gedolá nos céus. Agora, gente, não adianta falar: Israel precisa fazer techuvá. Nós somos parte do povo de Israel. A techuvá começa pela gente. Não adianta falar: eu estou esperando aí o outro fazer a techuvá. Não, a vinda de Mashiach, o retorno, começa dentro de nós. Aí Mashiach vem, porque quando nós somos transformados com uma techuvá completa, nós nos tornamos portadores da luz divina. E quando nós nos tornamos portadores da luz divina, nós conseguimos iluminar o outro. Nós conseguimos iluminar Am Israel, o povo de Israel. Então, não adianta pensar: eles têm que... Não, nós temos que fazer techuvá para termos a luz divina. E aí sim a nossa luz iluminará Israel como em todo, e nós, como um povo unido, faremos a techuvá completa, e aí Mashiach vem. E quando Mashiach vier, será tocado esse shofar celestial. 1 Tessalonicenses, o Rabino Shaul fala que quando Mashiach voltar, haverá toque de shofar. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 14. Assim: porque se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Yeshua, Elohim os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com o shofar de Elohim. E os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Rabino Shaul aqui falando do retorno de Yeshua, anunciado como o toque do shofar, que é a mesma coisa que os rabinos falam, tal como eu citei o Rabad aqui, de Tekiá Gedolá sendo tocado para anunciar Mashiach. Aí nós percebemos, gente, que a Brit Hadashah diz uma coisa que é a mesma coisa que o Rabad. O Rabad copiou a Brit Hadashah? Não! Tanto a Brit Hadashah quanto o Rabad estão citando as mesmas fontes da tradição oral. São as mesmas fontes sobre Mashiach vindo com o shofar. E eu quero dizer para você o seguinte: Yosef, José, ele ficou preso. Todo mundo se lembra que ele ficou preso no Egito. E depois ele foi liberto da prisão. O Talmud em Rosh Hashanah 11a e 11b diz que sabe qual dia em que ele foi liberto da prisão? No dia de Rosh Hashanah. Yosef, ele foi liberto da prisão em Rosh Hashanah. Então eu quero dizer para você o seguinte: tal como Yosef, ele era um prisioneiro em Rosh Hashanah, ele saiu da condição de prisioneiro para um homem livre. Que isso nos ensine a seguinte lição: que hoje sejamos como Yosef, que possamos sair das prisões do pecado, do orgulho, da arrogância, que hoje possamos sair da prisão de Yetzirará, tal como Yosef era prisioneiro e foi liberto em Rosh Hashanah, que hoje seja dia de nossa libertação, que Yosef ele foi livre para servir ao Eterno como governador do Egito, ou seja, em um posto
posto elevado. Que você e eu saiamos daqui hoje em um posto espiritual elevado, tal como Yosef, daquela prisão sórdida, ele chegou ao patamar altíssimo. Nós saiamos das prisões espirituais, do pecado, da inclinação para o mal, e cheguemos como governadores de Hashem, como pessoas com um grande nível espiritual. As muralhas de Jericó, caíram ao som do chofar. Que hoje as muralhas caiam, as muralhas do pecado que nos aprisionam, as muralhas da carnalidade, as muralhas que estão nos aprisionando, elas sejam derrubadas, como as muralhas de Jericó. Mas para tanto nós precisamos identificar quais são as muralhas que nos aprisionam. Qual é a muralha que te aprisiona? Isso é algo individual. Para isso nós precisamos, gente, aproveitem esses dias para fazermos, isso é sério, um inventário espiritual da nossa vida. Inventa pegar um caderno, uma folha, ou no computador, fazer um inventário de quais as nossas ações são boas e quais as que são erradas. Anotar as nossas ações erradas e criarmos resoluções para o ano novo. Fala, não, esse ano eu vou fazer isso, e você guardar. Para quê? Para quando chegar o 5.781, você olhar e você cumprir o que você prometeu. Entenderam? Você fazer um inventário, anotar mesmo, gente. Não é, vou fazer na mente. Na mente você esquece. Na mente você vai esquecer. Anotar mesmo em um local e guardar. Vou guardar um ano. E eu vou trabalhar o ano em dia a dia. Vou trabalhar dia a... Não é assim, mês que vem eu começo. Não. Quando você vai começar? Hoje. Hoje. Você vai começar hoje a trabalhar para mudar tudo aquilo. Para que quando chegar o ano que vem, você verá que essas muralhas caíram, tal como as muralhas de Jericó, elas caíram. Que hoje possamos ouvir a voz do chofar, que hoje possamos fazer techuvá, que hoje possamos ser transformados, que hoje possamos ser verdadeiramente Binei Or, filhos da luz, levando a luz de Hashem, a luz da Torá e a luz do Mashiach. Que hoje possamos ouvir a voz do chofar, que hoje você possa ouvir a voz de Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shana Tová.